Vamos orar para começarmos? Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa nessa manhã. Obrigado pelo dia, pela vida. Dá-nos um dia abençoado, debaixo da Tua bênção. Que seja uma manhã de aprendizado, de adoração também, em nome de Jesus. Toma, Senhor, os que estão indo para Bragança hoje, que tem aniversário à tarde. Guarda todos os carros que estão viajando. Abençoe esse aniversário de 4 anos. Toma, Senhor, o pessoal que está indo agora para Petrópolis, que estarão indo logo mais para o Recreio, para Xerém. Que a Tua bênção seja sobre todos nós nesse domingo, é o que eu profetizo, em nome de Jesus. Amém. Em que consiste a tolerância? Tópico 3. Deixamos para fechar, falamos de intolerância até aqui. E agora vamos fechar falando da parte boa. E, na verdade, desafiadora também, que é a tolerância. Vamos começar lendo? Em que consiste a tolerância? Coquinha, lê para a gente. O que consiste a tolerância? A tolerância é o ato ou efeito de dar ao outro o direito à sua própria maneira de pensar. Trata-se, portanto, do respeito à opinião divergente. Para encontrar o equilíbrio, o apóstolo Paulo advoga a unidade da fé. 1 Coríntios 1:10. Vamos ler 1 Coríntios 10? Aproveita, Coquinha, por favor. Microfone. 1 Coríntios 10. 1:10. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que dijais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes de sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Lê de novo, Coquinha. Preste atenção nos detalhes. Vamos só pontuando. A gente vai pontuando. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Ó, E que para, Coquinha. Que faça o quê? Primeiro conselho. Digam todos uma mesma coisa. Qual a palavra aqui? Concordância. Onde não tem concordância, vai ter intolerância. Não tem jeito. Segundo. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos. Para. Que não haja entre vós dissensão. O que é dissensão? Divisão. Deixa eu parar aqui, eu faço questão de destacar isso. Toda vez que alguém chegar para você com um pensamento contrário à da maioria, o diabo está com essa pessoa, não com a maioria. Tem sentido ou não? Não se deixe enredar nunca por alguém que chega com uma ideia, com uma opinião, com um pensamento, ou pior, com um conselho, que vai contrariar a maioria. Quem está sendo usado pelo diabo é esse. Porque a concordância não gera divisão. Para ter a divisão, tem que primeiro ter uma ideia totalmente oposta e contrária. Por isso, muitos se perdem. Porque na hora de ouvir, na hora de ser liderado, ele para ouvir gente que tem o espírito de divisão. Nunca, não sei se é porque eu vim de origem batista, nunca na minha cabeça se encaixou a ideia de rebelião. Toda vez que eu penso em rebelião, Jéssica, eu remeto a Satanás e o céu. Quem deu a primeira aula de rebelião foi Satanás. E os anjos que caíram com ele estão por aí todo ano, todo mundo. Eu quero que você entenda, e a gente vai fazer agora 25 anos. Obrigado. Que vai fazer 25 anos. Nesses 25 anos, muitos vieram com ideias que provocaram a divisão. E derrubaram muitos. Uns conseguiram se levantar,
outros nem conseguiram se levantar até hoje, infelizmente. Então, para que não aconteça com você, cuidado, quando a gente fala de tolerância, não tem a ver com cumplicidade. Cumplicidade é crime, tá? Tolerância é de Deus. E a gente vai entender isso mais na frente, mas eu preciso me ater a isso para dizer para você, todo espírito de divisão é do diabo. Deus nunca divide, Deus une. O amor nunca divide, o amor une. Se o que está sendo dito, se o que está sendo pregado, se o que está sendo ensinado gera divisão, o diabo está nisso. Seja quem for, o pastor, bispo, apóstolo, missionário, líder, seja quem for, pai, mãe, irmã, o diabo está usando a boca dessa pessoa. Você tem que guardar o teu coração para não ser contaminado. Vai, Coquinha. Não saiu. Te mutaram. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Isso. Unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Quer ver? Vou dar um exemplo agora que é bem a nossa cara. Qual o nosso foco hoje? Missões. Todos sabem disso. Nosso esforço, nossa meta é missões. As congregações funcionando, eu sou chato, eu vejo as gravações, eu acompanho alguns cultos ao vivo, eu passo pelos cultos para ver como é que está. Se tem alguma coisa, eu já mando mensagem pedindo acerta isso ou acerta aquilo. Nosso foco é esse, eu me preocupo com o envio de todos, aqui no Brasil, em Portugal, com a preparação que estamos para o envio da Jéssica e John, pastor Fernando, para os Estados Unidos. Então, tudo isso ao mesmo tempo. Aparece algum indivídua, falando assim que acha que não tem nada a ver com esse negócio de missão, acho que é um dinheiro gasto desnecessariamente. Amigo, já é o suficiente você dar uma repreendida na cara. Concorda comigo? E você vai ter duas opções. Uma, tu é cúmplice e deixa a pessoa ficar falando isso, ou você deixa ela passar vergonha. Querido, eu aprendi uma coisa com o pastor Paulo. Você está repreendido, Satanás. Porque o texto que acabamos de ler, lê de novo esse trechinho, Coquinha. Esse pedacinho de novo. E que não haja entre vós dissensões. Agora, essa parte. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Por isso que alguém vai dizer, o pastor Paulo, ele é revoltado da vida. Não sou revoltado da vida, só dá conselho. O irmão fulano, a irmã fulana, não concorda com esse jeito da igreja. Convido você a ir para outra igreja. Que você chegue lá e se diga, aqui eu concordo com tudo. Via de regra, essas pessoas, elas não param em lugar nenhum porque elas não concordam com nada. Se ela abrir uma igreja para ela mesma, ela bota ela no banco por discórdia. Negócio, então não adianta. Agora, cuidado. Esse tipo de pessoa não pode ser tolerado. As ideias contaminam. Ideias de divisão contaminam. Fecha a Coca. Valeu, qual? 11, pastor. Hã? 11. Acabou? Acabou. Tá, então tá bom. Pronto, é porque eu não estou lendo, estou só indo pelo texto. Fechou então. Vamos lá. A tolerância é um ato ou efeito de dar ao outro o direito de sua própria maneira de pensar. Primeira coisa, cada um pensa de um jeito, ok? Isso é livre. Eu tenho minha opinião, eu tenho meu pensamento. O que faz a sociedade ser uma sociedade organizada? Se cada um pensa de um jeito, se cada um tem uma opinião. Por isso que é bom você estar aqui, Taleco, que você dá na canela logo e resolve. As leis norteiam qualquer sociedade organizada. As leis definem a forma que a sociedade
vai se comportar. Minha opinião não é superior à lei estabelecida naquela sociedade ou naquele grupo social. Quem fez faculdade e fez sociologia sabe muito bem que nós estudamos isso. Regra de viver em sociedade, aos respeitos às leis. Nós temos obrigações, mas a gente só pensa nos direitos. Direitos, mas temos deveres e obrigações. Respeitar a lei é uma obrigação. Não é se eu quiser eu faço. Nenhum grupo social subsiste assim. Nenhuma sociedade, em qualquer lugar do mundo ou da história, subsiste assim. Por mais que eu discorde, mas eu quero permanecer, eu tenho que me adequar à lei estabelecida. Qual o segredo aqui da Deus Provedor? Deixa eu falar só da gente. Classe de novos. Para que serve a classe de novos? Para apresentar as leis básicas dessa sociedade. E no final perguntar à pessoa, é o que você quer? Tem certeza? Você consegue viver bem aqui? Coisas que em outro lugar, mas em outro lugar pode, por exemplo, furunfar. Os jovens podem furunfar nas igrejas por aí afora. Por que aqui fica pregando contra a gente, tadinho da gente, a gente está oprimido, carente, tem um monte de gente querendo furunfar e não pode, que vai ficar, chega no culto, vai estar lá sendo cobrado, você vai para o inferno, você está em pecado, você vai estar, meu Deus, aí fica se tremendo todinho, mas não furunfa. Conselho que eu te dou, vai para outra igreja que libera. Nenhum problema, e seja leve lá. Só que leve ou não, tu vai para o inferno, assim. Mas pelo menos vai estar leve. E acabou. Por quê? Porque a gente ensina. Relação sexual só dentro do casamento. O marido tem que ser marido de uma só mulher. É Bíblia. O camarada se embola e volta, se embola. É um tal de, Deus me livre e guarde. O cara troca de mulher, 3 meses depois está de volta exatamente no mesmo lugar, no ministério dele. É um negócio muito louco. Isso não pode, a gente aqui não entende isso. A união estável, a gente também não entende isso. Eu tive um embate com um líder que bebe, eu falei assim, não, respeita, não tem na Bíblia lugar nenhum dizendo que não pode, Vitor. Realmente não tem. Em nenhum lugar da Bíblia diz que é pecado. Verdade, não é. Aí eu dei no gogó. Mateus, eu disse para ele, deixa eu explicar uma coisa, comer fruta é pecado? Não. Então Adão não foi expulso do céu porque comeu uma fruta. Ele foi expulso do céu por quê? Desobediência. Se você entra para um ministério que proíbe bebida alcoólica, que você bebe escondido, tu vai ser expulso do paraíso por desobediência. Ele não deve ficar na nossa igreja, não. Depois dessa, ou então larga a bebida. E acabou, simples assim. A classe de novos, a conversa, a orientação, e mesmo depois, é um direito que tem. A gente fez mudanças aqui para membros que já estavam. Por exemplo, liberou tatuagem, liberou piercing, liberou boné nos cultos. Eu não gosto disso, não me sinto bem, eu não concordo. Respeito, isso é tolerância também. Eu vou para uma outra igreja, pastor, porque eu não me adequei a essas mudanças. Eu entendo que é sábio, porque você não vai estar pecando em trocar de igreja. Você vai estar pecando se começar a falar contra. Pegou a diferença? É simples assim. Para estarmos juntos, tendo tudo em comum, como diz Atos. Você tem que estar num grupo social que você diz, eu respeito as leis estabelecidas. Foi o que o Thalia acabou de falar, é lei. O que mantém uma sociedade organizada. Você não pode andar de carro, o carro é meu. A habilitação é minha. Eu pago meus impostos. Fala isso para o policial na hora que você for parado por alta velocidade. Ele vai falar, concordo com tudo. E se ele for educado? Concordo com tudo. E está aqui a sua multa. Por quê? Não pode, não pode. Simples assim. Não pode, não pode. Papai e mamãe, filho, como estava com fome dentro do mercado na hora das compras, pegou um pacote de biscoito e comeu.
Se você não quer criar um filho com cultura de roubar, quando chegar lá no caixa, você faz o teu filho pegar o pacotinho de biscoito vazio e passar no caixa. Olha, ele já comeu aqui, por favor. Paga. Teu filho vai crescer dizendo, eu tenho que pagar o que não é meu. A falta de respeito à lei gera a anarquia, a rebeldia e, consequentemente, a rebelião. Qual a diferença, você pode me dizer, entre rebeldia e rebelião? Qual a diferença? Fala comigo. Não é pinga não, é café sem açúcar. É porque o cérebro ainda não acostumou, a primeira golada, você pensa naquela maravilha. Ah, chega a arrepia. Espera aí, deixa eu chegar o microfone até você. Tem alguém com o microfone? Pastora Jaqueline. Não, precisa não, pastora. Que aí o pessoal da live mesmo não consegue ouvir. Rebelião é o ato de a pessoa que tem o ato de se rebeliar, ainda se juntar, né, com um grupo, com pessoas para fazer mutim, para se levantar contra algo. E é o que eu estou falando. Ele parou, ficou olhando. Não, você falou rebelião. Para mim, ser rebelde rebelião. Isso é. E rebelde. Obrigada. Rebelde é a pessoa que quer fazer tudo o contrário. Ela quer quebrar normas, padrões, fazer tudo o contrário. Você tem uma norma, você tem regulamentos. Ele não, ele vai fazer tudo o contrário. Ele quer quebrar padrões, quebrar normas, quebrar protocolos. Todo mundo de branco nesse evento, tá bom? Aparece a Jéssica de preto. Por que você está de preto? Não adianta. Você sabe, você percebe. Todo mundo diz, vamos fazer. Um lema. Não concordo de fazer, não. Você tem que começar, líderes, por favor. A cultura de passar a mão no rebelde vai gerar rebelião. Pegou? Não é a mesma coisa. Não tolere o rebelde, nem o céu fez isso. Porque tolerar o rebelde vai, uma hora, contaminar um grupo, porque rebelião não se faz sozinho. O rebelde, uma hora ele vai querer pregar a rebeldia, contaminar e envolver outras pessoas, e aí quando ele ganhar uns adeptos, ele faz a rebelião. Se você está tendo problema com um rebelde, trate logo disso. O pessoal já me conhece, eu uso um exemplo clássico aqui. Eu sou igual locomotiva. Eu não vou sair do trilho e eu não vou reduzir velocidade, amigo. O ideal é você não ficar na frente. Pronto. O conselho é esse. É só não ficar na frente. Pronto. E você vai viver feliz. E eu vou seguir. Pronto. Aí já teve gente que tentou? Teve. Morreu. Porque eu não paro, não reduzo. E como eu estou num trilho, não consigo desviar. É uma matemática muito simples. A igreja contaminada é a igreja que todo mundo que chegou um pastor lá em Guarda, conversei até por vídeo com ele, foi recebido, beleza. Explicou tudo, como que a igreja era. Cultos seguintes, o pastor Cristian me chamou e falou, pastor, tive a conversa com aquele pastor e a esposa dele. Porque ele foi falar com o diácono que estava organizando o louvor, que tinha que pedir a opinião dele, até para definir louvor. Quem conhece o Cristian sabe que, assim, se fosse meu filho, não parecia tanto. Né? O Cristian falou assim, meu pastor, fizemos classe de novos. Você disse que não tinha ficado dúvida nenhuma. Não, ficou não, pastor. Deixa eu te dar, eu já estou te vendo.
pessoal chega na igreja, aquela correria, todo mundo ajudando a limpar, organizar, preparar para o culto. O senhor fica sentado sem fazer nada. Já não é característica de líderes de nossa igreja. Segundo, o pastor aqui sou eu. Você não é nada aqui, pastor. Você entende isso, né? Ou não? Terceiro, a congregação aqui vai fazer 2 anos, mas a Deus Provedor tem 25 anos, pastor. Tem uma diretoria, tem uma estrutura e tem uma liderança, lá no Brasil. E aqui a gente tem um padrão, e a gente segue rigorosamente o padrão. Então, eu vou dar um conselho para o senhor. Se o senhor não entendeu bem, estou esclarecendo agora após a classe de novos. E agora o conselho que eu te dou. Ah, mas eu acho que eu não me encaixo bem nisso. Então, é esse conselho que eu te dar. Procure uma igreja que o senhor se encaixe. Eu falei com o Christian, eu queria ser você, que eu ia falar a mesma coisa. Antigamente eu era mais rude, hoje eu estou muito doce. Porque antigamente eu falava, porta da rua é serventia da casa. E a pessoa saía com ódio de mim. Agora eu falo de forma mais educada. Procure uma igreja, que você se adeque. Mas no fundo, o que eu queria falar... Tem uma outra que eu usava, a pastora me proibiu de usar. Ah, vai pro raio que o parta. Não posso mais. Então, a pastora proibiu, disse, não pode falar isso, Paulo. Ah, mas eu quase mandei. Não manda, Paulo, ninguém pro raio que o parta. Não é, seja mais leve. Então, agora eu estou leve, viu? Procure uma igreja perto de você. Procure uma igreja que você se adeque. Eu sou falso até no tom de voz. Vai para o lugar que você sentir que estará bem. Bota a musiquinha do teclado de fundo ainda. E igual aquele rei, vai sem deixar saudade. Se livre do rebelde. Se você não se livra do rebelde, você vai ser culpado da rebelião. A regra do céu é, não foi da noite para o dia a rebelião. Satanás foi contaminando. E aí você toma cuidado, porque essa casa é de Deus, né? A igreja é de Deus. Deus sabia que Satanás era rebelde? Sabia. Que tinha contaminado o coração? Sabia. Teologicamente, né, Vitor? Não podemos dizer que ele não sabia. Fere o princípio da onisciência. E por que Deus deixou? Para que os outros anjos decidissem. Vão acompanhá-lo na sua rebeldia e gerar uma rebelião, ou ficarão do lado de Deus. O tempo foi estratégia de Deus para cada anjo usar o livre-arbítrio na sua escolha. Não se iluda, aqui na Terra o livre-arbítrio continua também. Deus permite certas coisas para que a gente exercite o nosso livre-arbítrio. Essa é a minha escolha. Essa semana passada eu tive alguns problemas muito difíceis de lidar. Mas eu falei com a Rose. Deixa eu esclarecer uma coisa, Rose. Não há dentro do meu coração nenhuma margem para apoiar o que é errado. Não existe essa margem. Ah, mas eu amo, eu me importo, eu quero bem, eu tenho carinho. Esquece. Eu nunca fico do lado de quem está errado. Já perdi muita gente talentosa. Eu não vou dizer gente boa, não, que gente boa não dá problema. Eu já perdi muita gente talentosa. Por quê? Porque tentou me convencer a fazer do jeito que eu sabia que era o errado. Isso não acontece. E nunca vai acontecer, porque a minha natureza me impede. A obra em primeiro lugar e o zelo pela obra em primeiro lugar. Quem não entende isso, uma hora pode ser contaminado.
Esse é o grande problema do grupo social. Cada um tem sua opinião. E pode ter, ninguém é robô aqui não. Não é programação coletiva. Não é lavagem cerebral. Agora a gente tem que entender uma coisa. Uma vez que é de cima para baixo, qualquer lugar é assim num grupo social. Eu odeio Lula. Muita gente odeia Lula, né? Entra na fila para odiar o Lula, pronto. Agora, aonde entra a sua burrice? Eu quero que o Lula se destrua junto com sua equipe toda, que ele vai para o fundo do poço. Eu quero que o barco dele naufrague. Eu só quero te esclarecer que você está no mesmo barco. E que não dá para você ver tudo dando errado e você, estou muito bem, você vai afundar junto. E aí você tem que lidar com isso. Não, é a história do jacaré e do escorpião. Tem muita gente que odeia o Lula. Eu não vou dizer que eu odeio ele, mas nunca gostei do PT na minha vida inteira e nunca votei no PT minha vida inteira. Eu sempre fui de direita, mas nunca fui extremista. Hoje a minha crise foi nesse período, é que surgiu uma extrema direita e eu não suporto o extremismo. Na história da humanidade, você não vai encontrar um momento de extremismo que deu certo. Nunca dá. Extremo nunca dá certo. O equilíbrio faz dar certo. É Bíblia isso. E eu fiquei no mato sem cachorro, porque nunca fui extremista. Não consigo ser extremista. Não entendo assim. Mas eu não posso simplesmente, porque não gosto, prefiro como o escorpião e o jacaré. Picou as costas do jacaré, morreu junto, e ele, porque é a minha natureza. Não, eu vou, nem que eu afunde junto, mas quero ver ele se estrupiando. Está maluco? Não, vamos trabalhar para 4 anos na eleição, alguém ajudar a gente a tirar ele de lá. Pronto, isso é democracia, isso não é rebelião, isso é lei constituída. Não é assim, Taleco, que é da área? Eu tenho direito daqui, na próxima eleição a presidente, votar em outro candidato. É simples. Se todos discordam, escolham um só, não dividam o voto. Escolham um só e vamos todo mundo nele. Pronto. Simples. Isso é lei, isso é o que vale. Qualquer grupo social, seja ele um país inteiro. Aí a gente está tendo problema na guerra, né? Que está tendo entre Israel e o Hamas. Por que está tendo tantos problemas? Porque até na guerra tem leis. A guerra não é uma coisa sem lei. Não é. Você não pode simplesmente fazer o que já está fazendo. Não pode. É crime contra a humanidade. 25 mil mortos. E a maioria, mulheres, crianças, porque mais da metade da população de 2 milhões era mulher e criança. É só você olhar a cena de tudo destruído. Você vai dizer assim, não, mas que destruiu tudo, mas só morreu os bandidinhos. Impossível. É você explodir a rocinha para matar os bandidos. Tem um grupo de 200 bandidos, mas você tem 50 mil moradores. Não tem como. Tem lei para a guerra. Tem lei para a sociedade. É crime quando você desrespeita. Por que que dentro da igreja você vê pessoas que acham que pode fazer o que quer? E pior, aí que, pastor Alexson, aí vem o problema. Não, o Espírito Santo tocou no meu coração. Aí dá ruim. Aí dá ruim. Não sei quem já passou por isso, tentar aconselhar alguém que pegou a opinião dele e disse que era a opinião do Espírito Santo. Acabou. Essa pessoa acaba de se condenar. Porque você não consegue argumentar, porque parece que você é que está contra Deus e o Espírito Santo. Aí ela piora a coisa dizendo, Deus me revelou. Deus revelou, é a opinião dela, Deus revelou. O Espírito Santo validou. Jesus está segurando ela pela mão. E você está dizendo, essa opinião dela vai acabar com ela. Mas não é mais opinião, é uma revelação divina. Toda vez que a opinião vira uma revelação divina, aí você não tem como ajudar essa pessoa. Mas eu entendo que ela pode achar que a opinião dela é a única verdade. E aqui a gente entra no parâmetro da tolerância. Eu tenho que respeitar
a opinião das pessoas. Mas eu não tenho que ser cúmplice quando se torna uma rebeldia. Quando é que se torna uma rebeldia? Quando vai contrário às leis estabelecidas. É simples ou não é esse entendimento? É simples. Minha opinião? Posso ter. Pastor, Vitinho, você mora no meu coração, Vitinho. Mas você me decepcionou quando botou tatuagem. Não esperava isso de você, até da Adriana, mas de você não. Até do Theo. Parece que a tatuagemzinha de uma mamadeira. Não. Vitinho não. Mas o Vitinho sempre gostou da ideia da tatuagem, sempre. Nunca falou, não, vou fazer. Por quê? Porque ele entendia que as leis estabelecidas não liberavam. No momento que disse, está liberado, pronto. Aí que é interessante. Ele foi obediente. Agora pode? Então, ok, estou dentro da lei. Pronto, posso fazer. Volto a perguntar, isso significa o quê? Que eu gosto agora? Não. Tua opinião sobre tatuagem? Não gosto. Não consigo gostar. Mas, aonde é a tolerância? Se é permitido, a gente respeita. Tolerância e respeito andam junto. Ah, eu não gosto disso. Direito que você tem é ser normal, é ser humano. Mas para de querer que a sua opinião se torne lei. É aí que gera divisão. Primeiro, alguém perguntou a sua opinião? Não vou dar fora de ninguém, não. Se ninguém perguntou a sua opinião, guarda ela contigo. Se alguém perguntar a sua opinião, aí você esclareça, olha, essa é a minha opinião, mas cada um toma a decisão que quer, quem sou eu. Amplie esse horizonte para a nossa sociedade. Por que a igreja está tendo tanto problema? Porque ela quer estabelecer a Bíblia para o mundo. Quer que a sociedade viva de acordo com a Bíblia. Não tem sentido isso. É uma pessoa budista implantar e querer agora. A sociedade tem que todo mundo ter. Como é que é isso? Porque aonde na Constituição do nosso país diz que o nosso país é cristão? Em lugar nenhum, querido. Mas somos muitos cristãos. Continuo dizendo. Em lugar nenhum da Constituição brasileira, que é a nossa Carta Magna, lei máxima, diz que o nosso país é cristão, ou muito menos evangélico. Quando digo cristão, incluo católicos. Muito menos evangélicos. Nosso país é laico. O que é um país laico? Não existe uma religião oficial. Se você quiser ser budista, você vai ser. Se você quiser ir para o judaísmo, você vai. Se você quiser ser ateu, você vai ser. E de boa. Não sei quem lembra aquela vez que o pastor chutou a Sua Senhora de Aparecida. Chutou a Aparecida, pronto, a Senhora Aparecida. Olha, eu me senti um católico, porque eu levantei do sofá, falei, ele é um maluco, a Rose chegou na sala, o que foi, Paulo? Olha isso, Rose! E o cara chutando. No dia dela, o cara chutando ela. Amigo, Macedo teve um problema do tamanho do mundo com aquele pastor. Ele teve que pegar aquele pastor e jogar ele no mar do esquecimento em alguma missão tão distante, e a igreja se posicionar. A Universal teve que se posicionar, dizendo que não era a favor, que o pastor tinha sido retirado da sua posição, para que houvesse uma resposta, para não virar crime. Entenda que é a opinião do pastor. Se perguntar para mim, que valor tem aquela imagem? Nenhuma. Te dou um exemplo, quer ver como é que é interessante a gente falar sobre tolerância nesse nível?
Uma irmã se converte. Ela era mãe de santo. Conduzia lá junto com outro líder, o terreiro, responsável lá pelos trabalhos, cuidado dos negócios lá da macumba, mas se converteu. E ela conversou com o pai de santo, dizendo que queria desfazer todos os trabalhos que ela tinha feito. Primeira pergunta que eu fiz para ela: o pai de santo autorizou? Olha o que é respeito. O pai de santo autorizou? Autorizou. Eu mexer nas minhas coisas e desfazer das minhas coisas. Você consegue, entrando no terreiro, definir o que é teu e o que está autorizado a ser retirado e desfeito? Ah, porque tem muita obra que eu fiz contra pessoas e eu quero que seja desfeita. Eu não quero mal de ninguém, eu quero que seja desfeita. Tem nomes lá, tem trabalhos feitos contra pessoas, eu não quero isso. Eu falei, então vamos lá. Fomos. Chegamos lá no terreiro. Só eu entrei com ela. A situação era tão delicada que eu falei assim, não, ninguém entra não, por favor. Fiquem aqui em oração, e eu vou entrar lá dentro do terreiro junto com ela. Fomos entrando. E eu falei para ela, nem você vai botar a mão em nada, tá bom? Você só vai me apontar. E a gente ficou bastante tempo, porque era muita coisa. Ela ia apontando e eu ia tirando. Algumas estátuas de entidade, ela falava assim, eu coloquei os nomes que estão aí de baixo, eu que coloquei. Então, eu levantava a imagem com cuidado, tirei todos os papéis, os nomes que tinham lá, e fomos botando para fora. Algumas peças, aguidais, coisas que eram dela, fomos tirando. Então, uma montanha de coisas. Eu acabou, fizemos uma primeira oração. E é claro, né? Tinha que ter manifestação, que o inimigo não ia ficar olhando aquilo. Repreendemos, oramos. Depois pegamos tudo aquilo, botamos numa caçamba, levamos para uma beira de mato, e aí eu taquei fogo em tudo, do que era dela, e ela não queria mais. E o terreiro ficou lá intacto. Não tirei uma imagem do lugar. Isso é tolerância, isso é respeito. Se você quer se converter, o terreiro era só dela. A gente desfaz o terreiro e vai virar uma congregação. Maravilha. Mas não era só dela. Então ela tinha direito a desfazer do dela. E o pai de santo autorizou. Isso é muito importante, olha o extremo que a gente está. Porque a gente está vivendo uma coisa muito louca, que é achar que todo mundo tem que ser crente. E achar que isso é evangelho. Não. O evangelho é você dar testemunho para que outros queiram ser crentes. E se for trabalhar com essa lógica, tem gente dentro da igreja que não tem vontade de ser crente. Porque já aceitou Jesus, agora eu não consigo ser mais outra coisa. Porque de verdade, a gente olha tanta coisa errada, que a gente tem vontade de repensar a vida. Gente, que loucura. É tanta ovelha que morde, é tanta ovelha com veneno, que a gente diga, meu Deus, como é que é isso, cara? É cachorro, é ovelha, é cobra, é ovelha, que negócio é isso? Sabe? É ovelha fazendo voodoo, lançando uma maldição. Não, você fica assim, não aguento isso não, cara. Já Jesus. Aí a regra é clara, Arnaldo, é tudo o diabo. Fica fácil, não fica? Fica fácil. Se eu sou o diabo, cara, eu quero só esclarecer uma coisa. Eu não estou com ela, não estou com ele, não estou com ela também não. Aqueles dois são meus, aqueles dois. Mas aqui não tem nada a ver com isso não. Ó, é mau caráter. Tá? Só esclarecendo, fui. Amigo, a gente ia ser surpreendido. Porque a maioria das coisas que a gente vê não tem nada a ver com o diabo não, hein? Tem a ver com caráter. E a rebeldia tem a ver com caráter. O diabo rebelou no céu.
Os anjos rebelaram no céu por caráter. O que eu quero que vocês entendam? Dentro dessa visão, é importante a gente compreender até onde vai o respeito, sem que esse respeito gere cumplicidade. Existe um limite. Não. Isso é pecado. Pecado dentro da igreja fere leis, Taleco. Se fere leis, não pode. Viu como é que é simples? O comportamento da pessoa fere leis estabelecidas na igreja? Fere. Então não pode. Não fere lei nenhuma. Então pode. Ah, mas eu não gosto. Aí entra a tolerância. A tolerância não entra no gosto. A tolerância entra na lei. Pegou a diferença? A tolerância não entra no seu gosto pessoal. A tolerância entra na lei. E a pergunta é, até que ponto a gente está confundindo nossa opinião com leis estabelecidas? Seja dentro ou fora da igreja, mas como estamos dentro desse ambiente aqui, desse grupo social, dessa igreja, da Deus Provedor, vamos especificar. Respeite as leis estabelecidas. Respeite a hierarquia. Eu falei esses dias com alguém, não coloque a carroça na frente dos bois. Eu sou um doce de pessoa, vou falar de mim porque eu não posso me processar, não tem sentido. Eu sou um doce de pessoa. Com paciência você consegue tudo comigo. Seminarista me chamou, viu as notas, faltou uma nota. Procurou, ele disse que não sabe o que aconteceu. Da primeira prova, Antigo Testamento, não chegou. Ele olhou também, não achou. E eu vi que ele mandou tudo certinho, bonitinho, mas eu vi que estava faltando uma. Como é muita coisa, aí deve aparecer depois. E ele realmente não fez. Eu procurei nos meus, não achei também. Ou seja, deve ter ido para o spam dele, se perdeu e não foi. Pastor, poxa, eu fiz tudo, ficou faltando essa prova. Você deixa eu fazer ela correndo e mandar para o senhor? Claro que sim, pode mandar. É muito bom coração. Agora, se o seminarista diz, você não me deu minha nota de Antigo Testamento, com certeza eu fiz. Eu ia procurar. Com prazer de não achar. E de reprovar ele no Antigo Testamento. E depois disso ele chega, alguma chance de eu mandar? Nenhuma. Porque a minha seca já era de reprovar o infeliz. Cara, você está falando da mesma pessoa, como é que num momento você está com o coração tão bom, e no outro você está tão revoltado? Já parou para se perguntar o que a outra pessoa fez para gerar aquela situação? Tem gente que quer ganhar as coisas no grito. Conselho que eu te dou, nunca na história da minha vida, 56 anos, Rose, ninguém ganhou nada no grito. Nunca. Nem meu pai e minha mãe ganharam nada no grito comigo. Eu construí uma casa para os meus pais. Mobilei a casa. Comprava tudo. Cuidava da família toda, sempre. Mas quando vinha e falava, você é obrigado, não sou obrigado a nada que eu não sou macumbeiro. Obrigação na macumba. E acabou. Ia cortar meu cabelo essa semana, confesso. Ia cortar meu cabelo essa semana. A Rose disse, você tem que cortar esse cabelo, eu não suporto mais. O cabelo é meu, agora também não corto. E semana que vem, se ela não me enjoar dizendo que eu sou obrigado a cortar, eu corto. Se ela começar de novo o discurso, não corte de novo. O cabelo é meu. Ela vai para o salão e volta com a cor que ela quer, com o tamanho de cabelo que ela quer. Nunca me mete. Agora não vai. Por quê? Porque agora se ela chega e diz, ai meu amor, gosto tanto do teu cabelinho cortadinho. Ai, queria tanto tirar uma fotinha com você no culto com o teu cabelo cortadinho. Eu, tá bom, vou cortar. A tolerância e o respeito são a mesma coisa.
Eu acho lindo quando o Paulo escreve: o amor, tudo, suportar é tolerância. Mas eu acho muito engraçado isso. Eu não aguento mais os defeitos do fulano e da fulana. Você não tem defeito não, né? Porque essa frase, só quem pode falar é Jesus. O único humano que passou por aqui e pode falar, não suporto mais teus defeitos, é Jesus. Amém ou não? Todo o resto é constrangedor ouvir isso. Ainda mais quando a gente conhece. E aí vem na ponta da língua, né, uma listinha, mas não vou me meter nisso não. Se a pessoa não sabe do defeito dela, não vai ser eu que vou falar, porque vai dar problema. E aí eu não falo, mas pelo amor de Deus. Intolerância com as falhas. Você não falha. Quem não falha, gente? Por favor, quem não falha? Quem nunca falhou? E aí você tem Jesus, que é o que nunca falhou, que nunca aponta o dedo para as nossas falhas. Você tem Jesus, que não tem defeito, e não fica jogando na nossa cara nossos defeitos. Eu sou desses mesmo, eu falo mesmo. Querido, meu sonho é ver você olhar no espelho e falar tudo que você tem de você contra você no espelho. E apontar o dedo na tua cara, no espelho. E depois botar a mão na tua cabeça e expulsar os demônios seus aí, no espelho. Que via de regra, você acha o defeito de todo mundo, você sabe das falhas de todo mundo, mas não tem a humildade de olhar no espelho e apontar e buscar conserto para as suas. Porque na regra da sociedade, a gente consegue mudar só a gente mesmo, a gente não consegue mudar ninguém. E nem encontramos base bíblica para querer mudar as pessoas. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Portanto, você não tem que querer convencer ninguém. Mude você, se é tão fácil mudar. É simples assim. O respeito às diferenças tem que parar no ambiente da igreja. Não importa quem é a pessoa, não importa o que você acha dela. Eu aprendi isso do jeito mais difícil. É claro, você é pontual e tem que lidar com gente atrasada. É chato. Eu sou muito pontual. E aí o que eu faço? Eu criei uma regra de tolerância, 10 minutos. Que eu não desrespeito o pontual, mas também não dou confiança para o atrasado. Então, 10 minutos para qualquer imprevisto. E depois eu largo a pé. Eu adoro largar a pé. Eu já larguei corretor a pé para reunião na imobiliária. Quando ele chegou, cadê vocês? Já fomos embora. Acabou. A Rose, ela tinha dificuldade de sair junto comigo. Cara, tranquilo. Você enrola um pouco mais, eu sei que é muita coisa para montar, então, estou indo. E eu comecei a vir para a igreja andando. Deixei ir, pronto. E aí, quando ela falava, quero ir com você, eu falei, estou saindo em 5 minutos. Tá bom. Eu não sou obrigado a chegar atrasado, porque a outra pessoa quer chegar atrasado. E aí existe o respeito, mas normalmente, isso é muito do Brasil, especificamente. O errado sempre quer estar certo. O brasileiro tem essa característica horrível. Chega a ser cultural. Ele sempre vai dar uma explicação para ele estar certo estando errado. Então é importante a gente compreender uma coisa. Como que eu respeito ou desrespeito? Deixando a pessoa ser quem ela é. Mesmo que ela esteja no seu ambiente social. E aí a gente cai no ambiente da igreja. Um espírita pode vir aqui com a roupa de espírita? Pode. O padre pode vir aqui com a sua indumentária, como já veio num evento? Pode. Ele vai ser tratado com todo respeito? Sim, isso é tolerância. Alguém vai dizer para ele, você vai para o inferno por isso ou por aquilo, porque você acha isso? Não. Qual o melhor lugar do pecador estar?
Na igreja. E quem é o primeiro a torcer a cara para o pecador quando ele está na igreja? O crente. E aí a gente tem uma dualidade aqui. A gente quer o pecador na igreja, mas não suporta o pecador na igreja. Como é que faz, pastor Alexson? Nessa encruzilhada, Rafael, Lucas, o menino, só tira dessa, menino. Mas, então você te fazia plastificava lá na tua empresa. Lá. Como é que faz? Eu quero o pecador na igreja, faz aquela fanfarra toda quando ele vem na frente chorando, coisa mais linda, que emocionante. Mas na hora que ele começa a pecar dentro da igreja, eu não quero mais ele aqui. É como se, quando ele viesse à frente, Tia Nube, ele sai daqui um crente. Porque a partir de agora ele não pode errar, não pode falhar mais, ele não pode cometer mais nenhum erro. Aí tem alguma coisa errada novamente, porque tem gente velha aqui na igreja que ainda erra. Percebe? A tolerância alivia a gente das cobranças que a gente mesmo faz sobre os outros. E eu quero que você guarde isso no teu coração. Uma igreja saudável não é uma igreja que tolera pecado. Uma igreja saudável é uma igreja que tem respeito às diferenças. Não importa se você concorda ou não. Eu passei pela rua, tinha uma discussão de uns malucos lá, acredito que seja crente, mas mais ainda acredito com certeza que sejam malucos, porque a discussão estava rolando em torno de: me prova na Bíblia que existe pastora. Graças a Deus eu estava sozinho, que se a Rose está lá, a Rose ia parar para a briga. Conheço a peça. E eu larguei para lá, a discussão rodando. Eu quero na Bíblia, eu tenho tantos anos de igreja. Não existe na Bíblia, Deus nunca levantou e nunca vai levantar pastora. Passei e fui embora. Graças a Deus, se alguém me conhecia, não tocou no assunto, me poupou de falar que na nossa igreja tem um monte. Sim. Na igreja dele. Aí falou assim, eu falei, não, eu frequento, eu sou cristã. E na minha igreja a pastora é assim, você está maluca? Me prova que existe pastor. E ele tentou me convencer dessa situação. Eu acho muito legal isso, é muito legal. Eu acho legal. Porque a pessoa pega a opinião dela, estabelece como doutrina, não é? É um negócio muito doido isso. Porque ela não estabelece a opinião dela nem como costume para aliviar, não. Não. É doutrina e vai mais longe. É a vontade de Deus, a minha opinião. Acabou, velho. Nem entra no mérito de discutir. Essa pessoa tem poder para te jogar no inferno. Porque com essa intimidade que tem com Deus, o que eu acho, Deus acha, o que eu quero, Deus quer, o que eu penso, Deus pensa, minha opinião é a opinião de Deus. Nem tenta conversar com essa pessoa. Ela vai te lançar no inferno e aí acabou a tua vida. É blasfêmia contra ela falar alguma coisa. E blasfêmia contra ela é imperdoável, diz a Bíblia dela. Conselho que eu te dou com esse tipo de gente: deixa falando sozinha. Não vai funcionar. Ela cismou que a opinião dela é a única verdade. Alguns vão dizer, a minha igreja é a única que vai para o céu. Já ouviu isso? Não, você pode até ir para o céu, mas tenta ficar mais próximo da minha igreja para ter chance. E eu digo para você, a intolerância está condenando essas pessoas. Jesus foi tão oposto a isso. Eu vi outro dia um pregador mostrando toda a sua capacidade teológica. Ele falou de aramaico, ele falou de grego, ele falou de hebraico, falou várias palavras. E ele falando, e é por isso que eu não gosto de ouvir pregação, ele falando e eu falando comigo mesmo.
Ai, meu Deus, será que ninguém contou para ele que ninguém sabia mais de teologia que Jesus? E que Jesus, ele falava em aramaico, porque era a língua falada pelo povão. Porque o que ele queria era ser entendido pelo povão. Na profundidade teológica dele, ele usava ilustrações, parábolas, das mais simples possíveis, para que fosse entendido pela multidão. E aí vem alguém, sobe no altar da igreja para mostrar toda a sua capacidade de conhecimento teológico, bota o povo sem entender metade do que ele fala, para no final, você quer aceitar Jesus? Primeiro ele se mostra, porque na verdade é isso. Eu dou aula há 22 anos. Não venha para cá falar sobre Bíblia, sobre teologia, você não vai arrumar nada, não vai se criar comigo. Você não me vê nas minhas pregações eu gastando isso, não tem sentido, não é o que eu quero. O objetivo meu é o de Jesus. Ser o mais simples possível para que você absorva a mensagem e põe em prática na sua vida. Esse é o segredo. Eu não quero me mostrar, não quero mostrar meu conhecimento. O respeito faz você ser amável. O respeito, a tolerância faz você ser dócil. E a gente fecha no 3.1. Lê para mim, Jéssica. Jéssica sumiu. Eu vou falar, lê para mim, Mateus. Mateus desapareceu. Rafael, por favor. Estou brincando, Jéssica. Lê para mim, por favor. Pastor, pode de graça comigo hoje. Voltou? Está bem de novo? 3.1. 3.1. O caminho da paz. O caminho da intolerância que produz a paz e uma convivência harmônica no corpo de Cristo tem o seu preço. Ele pode custar o nosso conforto ou apreciação por alguma coisa, levando-nos a contar de nossa vida algo que jamais nos faria mal. Mas faz mal ao que é fraco na fé. Significa dizer que, em alguma situação, devemos pensar mais no outro do que em nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificar, para que também Cristo agradou a si mesmo. 1 Coríntios 8:13. Rafael, lê para mim, por favor. 1 Coríntios 8:13. 1 Coríntios 8:13. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Muito bom. Eu usei isso para uma pessoa para falar de bebida alcoólica. Usei esse texto. Se eu paro de comer até carne, para não escandalizar meu irmão, quanto mais bebida alcoólica. Não tem a ver com doutrina e lei, tem a ver com amor ao próximo. A falta de amor faz eu fazer o que eu quero e dizer, problema é meu. Isso é falta de amor. A paz que nós buscamos envolve algumas questões de relacionamento. Eu queria falar sobre isso para fechar essa lição. São pessoas tão diferentes uma das outras, a gente lida com isso. Uma vez alguém chegou na porta da igreja, não sei sobre o que estava discutindo até chegar na porta da igreja. Chega na porta da igreja e diz para mim, com certeza eu não me conhecia, também não lembro da pessoa, que sou ruim de gravar para caramba. Pastor, apelido é coisa do diabo, não é eu? Claro que é. Respondi na hora, claro que é. Só que tinha uma turma na portaria, o pessoal já saiu assim, ó. O pessoal já saiu de banda. E eu, assim, pleno. Viu? Falei com você. Quem põe apelido dos outros é coisa do diabo, né, pastor? Eu falei, verdade. Isso mesmo, hein? E eu já não tinha mais. Vazou todo mundo da portaria. O pessoal falou, morri. E correu todo mundo. Que a moça entrou, o pessoal voltou. E já voltou zoando, né? Pastor,
tu é muito cara de pau, tu é muito fingido. Eu falei, tu é muito falso. Eu falei, meu querido, se eu digo para ela que metade da igreja tem apelido, e que foi eu que botei, ela estendeu a mão e ia me exorcizar na porta da igreja. Você faz dois exemplos que já virou nome. Nariz, feijão, taleco. Você chegar, o Maurício, Araruama, Kelly, esquece Araruama. Até em Xerém, tem o primeiro batismo de Xerém, eu nem sei o nome dele. Como é que é o nome dele? Xerém. Ele esteve aqui com a avó dele, né? Eu abracei ele, fala aí, Xerém. Fez aniversário, hein, Xerém? Nem sei o nome dele. Ficou. E aí vai. Aí você fala assim, mas o que você fez? Eu botei apelido. Por quê? Porque eu tenho problema de gravar nome, boto apelido. Tem um que ficou assim, para a vida. Quem lembra? O Mendes. Levaram anos para descobrir que ele não tem Mendes, nem no sobrenome. Mendes é o lugar que ele nasceu. Ele veio de Mendes. Quando eu conversei com ele, ele falou assim, você veio de onde? De Mendes. Então tá bom. Eu falei, qual rapaz? Aquele, o Mendes. Acabou. Eu nem lembro o nome dele. Fernando? Tem um que chegou com o apelido, Tiquito. Mas aí ele tem esposa. Pela regra do cartório. É uma só carne. Então, e agora qual é? Tiquita. Você olha lá na escala, está na escala Michele. Eu perguntei que essa Michele é qual? Não, é a do Tiquito. Então eu boto lá, Michele Tiquita. Acabou. É a Tiquita, acabou, pronto, ficou, já era, vai ficar. Aí a moça vem falar na minha frente isso, eu falei, não tenho o que fazer. Tem algumas que eu boto sobrenome, tipo, Kátia Maluca. Mas o Maluca é o sobrenome, é diferente, aí nem chega a ser apelido. Tem a Rosângela, é a barriguda. A Santinha, Chatiane. Chatiane disse que no trabalho dela descobriram que é Chatiane, está chateando até no trabalho. Eu estou confessando. Eu boto mesmo. Você vai parar com isso? Eu acho divertido. E pronto. É claro, é igual o Mateus. Mateus não dá nem para botar apelido, porque essa cara que ele tem, né? É Mateus Borges. Okay. Tem gente que nem dá espaço. Rebeca Lucas, Deus me livre, né? Deus até cobra botar. São pessoas muito sérias, né? A gente tenta segurar, mas às vezes a gente bota escondido também. Tem alguns apelidos que eu não confessei ainda, mas porque fica escondido. Uns já vieram e ficou para a vida. Coquinha, né? Coquinha já veio e ficou. Aí Deus nem cobra, né, Coquinha? Você que é culpado, você que trouxe. Então ficou Coquinha. Desse jeito, e vai, santinha para a vida toda. Mas eu entendo que desrespeito, eu quero falar sobre isso. Desrespeito não é isso. E respeito não é o oposto disso. Quando você tem carinho, o ambiente não abre margem para desrespeito. O carinho é respeitoso. Você entende essa diferença? A falta de amor que gera o desrespeito. Por exemplo, estava ali agora, na portaria antes de vir para dar aula, chegou a missionária Michele, esposa do Leandro. Meu jeito de cumprimentar a Michele a vida inteira. Ela chega, abaixa a cabeça e eu beijo a cabeça dela. Só que ela chegou do meu lado cego.
Eu senti que tinha alguém e veio para me abraçar. O que eu fiz? Pai do Senhor, que mulher era ela? Não, meu Deus do céu, volta aqui que desse lado eu não estava vendo. Ela voltou, baixou a cabeça. Eu, sim, eu até falei assim, caramba, o que aconteceu? E aí beijei a cabeça. É muito interessante isso. Às vezes a pessoa fala assim, como que eu faço para não desrespeitar as pessoas? Ame as pessoas. O amor, ele não só tudo suporta. O amor, ele é misericordioso. O amor não é invejoso. O amor, tudo suporta. O amor não falha. A falta de amor está gerando a intolerância. A falta de amor está desrespeitando as diferenças. Nós temos que aprender a lidar com as pessoas, como elas são. Eu quero um pastor que seja mais sério, mais sóbrio. Cara, procure uma outra igreja, cara. Tem um monte por aí. Eu tenho alguns amigos que são o oposto do que eu sou. Pastor Herodião, pastor Nelson. Gente, são meus chegados, que eu tenho um carinho muito grande. Mas não tem nada a ver comigo. De repente se identificou, uma boa ida. Eu sinto muita saudade da Batista. Volte para a Batista. Não tem nenhum problema. Batista vai para o céu também, estou falando. É sério, não duvida não. Não tem problema. Eu entendo que o amor, ele gera uma liga gostosa, onde o carinho prova o relacionamento e é abençoado por Deus. Eu entendo que quando a Patrícia Neri chega, é impossível, Patrícia, você passar por aquela portaria sem colher teu abraço. É impossível, de vida toda, desde que a Juliana Neres era um toquinho de gente que eu tinha que abaixar para beijar a testa dela. E até hoje, já é uma senhora, bebê casada, ela chega mirando a testa para ganhar o beijo dela, desde que era um toquinho de gente. São histórias que 25 anos de igreja geram essas histórias. Mas eu entendo que, dentro da medida de um relacionamento saudável, o que está faltando para a igreja é amor. A igreja é religiosa demais, uma igreja religiosa demais, Taleco, ama pouco. Uma igreja religiosa demais não tolera. A religião pura, ela leva para o radicalismo, para o extremismo. É só olhar a história da humanidade. Todas as grandes crises, a igreja estava do lado errado. Todas as grandes guerras, tinha uma igreja abençoando. A guerra. É diferente hoje em Israel? Não. Israel está lá debaixo da bênção da maioria dos evangélicos do Brasil. Eu só não sei como explicar 25 mil mortos e a igreja evangélica abençoando essa guerra. Eu não sei como lidar com isso. Sem dizer, falta amor. Eu estava conversando com alguém disse para mim, né? Fazer o quê, né? É o preço da guerra. Mas Deus está com aquele povo. Não interessa quantos estão morrendo. Aí vem a hipocrisia. O policial mata um homem nos Estados Unidos. Uma comoção geral, vidas negras importam. Um homem negro é morto por um policial. Para o mundo, slogan, mãozinha para o alto, vidas negras importam. 25 mil palestinos não importam. Eu não sei lidar com isso. Se é o que Jesus ensinou, eu não sei lidar com isso. E a gente começa dentro da igreja. A Ingrid chega, minha querida Ingrid chega, ganha um abraço dela. Meio abraço, que eu dou um abraço inteiro, ela me dá meio abraço, que está com o braço, está com a tala, ela ganha um abraço dela. Esses dias ela falou, fiquei emocionado, eu nem te falei, mas eu fiquei emocionado. Você falou assim, é tão importante para mim teu abraço. Porque é amor, Ingrid. É amor. Quando eu uso esse termo família, Deus provedor, porque é o que eu acredito. Eu acredito que somos famílias e eu só quero aqui quem entende que é família. Se você não quer isso para mim, não gosto disso,
Tem igrejas por aí que você vai entrar e sair, assistir o culto, e ninguém chama nem você pelo nome. Você não ganha nem uma paz direito. Pronto, está melhor para você? Ótimo. Agora, aprenda a olhar em volta e respeitar as pessoas. Isso é amor, gente. Vamos aprender a deixar a pessoa ser quem ela é. Uns falam mais, outros falam menos. Uns são mais simpáticos, outros nem tanto. Uns são bonitos, outros não. Falei nada. Uns são mais sensíveis e choram todo culto, outros nunca choraram na vida. Uns rodam no mistério, outros não. Vamos aprender a respeitar. Vamos ter um ambiente social dentro da igreja saudável, gostoso, onde as pessoas vão se amar, se respeitar. E principalmente vamos criar um ambiente onde quem chegar tem o direito de chegar e participar disso. Eu posso, é claro, falar a verdade, e vou falar, mesmo gostando, porque eu entendo que ninguém ama mais que Deus. Amém ou não? Ninguém ama mais que Deus. O que Jesus fala de Deus? Se é para temer, tema a Deus, porque é Ele que pode lançar a tua alma no inferno. Ninguém ama mais que Deus, mas certo, errado, errado. Não confunda amor, tolerância com cumplicidade. Eu tenho certeza que isso vai se tornar um diferencial na sua vida. Fechamos aqui. Vamos orar para encerrar? Senhor, muito obrigado por estarmos, Senhor, na Tua casa, aprendendo da Tua palavra. Por favor, Senhor, que tudo que temos estudado, aprendido, não fique apenas na teoria, mas que se torne uma prática na nossa vida. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Próxima semana, lição nova. Lição número 10, o relacionamento de Enoque com Deus. Já prepara a leitura diária, vê os textos, lê a lição, para você estar a par do que vamos estudar a partir da próxima semana. Tá?